Good morning, good afternoon, good evening. Hello and Muito bom welcome to dia, all of boa you joining tarde, from boa the Americas, noite. Europe, or Bem-vindos a Africa quem se junta now or das Saturday. Américas, Europa ou Welcome to África. launch Vamos dar day of FSC início. Aligned for EUDR, an important Bem-vindo ao milestone dia do in the global lançamento do 5G FSC MCU alinhado transition. para o My name is Trevor Armel, EUDR. Director of Marketing Eu for sou o FSC Trevor International, and I will be your Armel, diretor moderator and de guide of marketing do sorts as we FSC, move e through serei o today's seu launch. moderador Why are hoje we here? no lançamento. Companies Por have que estamos exactly aqui? 180 As days from empresas today têm remaining 180 to dias a comply partir with the de regulations hoje on para deforestation-free cumprir products, com or o EUDR. To regulamento date, do many EUDR. organizations Até a struggle to data, muitas understand the organizações têm requirements or to dificuldade em translate them into compreender action. os And it's requisitos against ou this traduzi-los backdrop em that today, ações. before E 30 nesse council, we're launching contexto, FSC Aligned for o EUDR, FSC vai set of solutions lançar to o support companies FSC with their Aligned compliance para o obligations. EUDR, For conjunto FSC de as a soluções para system, this apoiar is as the culmination empresas. of more than 1 year of dedicated work to make Isso é o EUDR a resultado de reality. mais de So um a ano moment de we will all soon be dedicação. celebrating in due course. Então, daqui a pouco vamos This webinar comemorar, is claro. intended primarily for companies Esse impacted by webinário EUDR serve and who para need seamless empresas and access to impactadas the single pelo market. EUDR It will be que querem recorded and acesso ao available in mercado all único. supported languages. Será gravado e Applicable. disponibilizado em vários As we get idiomas. started, a couple of opening points related Para to housekeeping. começar, The alguns first, pontos EUDR is not just importantes. Europe. It is, of O course, a law EUDR não in é só a 27 Europa. member states, Claro but in our que connected é lei world, em the impact 27 is global. Estados-membros, mas no From an mundo FSC conectado o perspective, impacto é we see around mundial. Do 9,000 ponto de certificate vista holders are FSC, affected by the temos regulation within 9 the mil European Union titulares do alone. certificado But as we look afetados pelo outside the borders of the regulamento. EU, the E impact is olhando even para greater. fora dos Around muros da UE, 21,000 who are são cerca de impacted either 21 directly or mil indirectly, for que a têm total um of impacto direto ou 30,000 to be indireto impacted. e As a global podendo system, atingir this has been 30 a key mil point of key pessoas. consideration for us throughout Enquanto o this event. sistema global tem sido um ponto-chave para nós. And it is also precisely why this event E is é por taking place in 12 isso languages, que este which is evento vai in itself decorrer a em noteworthy 12 point as the webinar idiomas, with the most que é muito extensive importante simultaneous translation ressaltar, support, pois I é o think, maior provided to evento date. com o maior número de intérpretes Today's que launch lançamos até is hoje. available in O FSC lançamento de official hoje está languages, disponível em English línguas and French, oficiais, inglês, as well espanhol e as francês, Portuguese, German, bem Ukrainian, como and Turkish. português, alemão, It will also ucraniano be e available in turco. Thai, Vietnamese, Indonesian, Também estará Bahasa, and disponível em Chinese tailandês, from vietnamita, recordings indonésio, through earlier bahasa e sessions. chinês das gravações da sessão da manhã. So if you are joining from any of these areas or simply Então, prefer to se brush up on your está language a skills, entrar de do algumas encourage dessas you to zonas ou toggle quer to your treinar preferred os seus language following idiomas, the por directions favor, you see on selecione screen. o seu idioma And de it's also a reminder preferência for all of conforme us as presenting today instruções. to hold back the E é um excitement and lembrete talk para quem slowly for to falar allow the hoje, falar de interpreters uma to forma speak. pausada para dar tempo aos intérpretes. The second point, as this O is a segundo complex ponto and technical topic, é que, there's por an ser um tema unbelievable complexo e variety of técnico, questions. há Some are best muitas addressed directly by perguntas. the European Union. Algumas serão Some others respondidas have pela already perhaps been UE, answered by FSC outras or já will be foram answered by FSC, respondidas pela and others are even more FSC e serão specific and respondidas, unique to e outras your podem ser particular mais context and where you're específicas based ou in. únicas ao seu contexto. We are not offering a Q&A today, Não vamos but we'll oferecer help uma you sessão de navigate any perguntas questions e you may have respostas, nonetheless. mas vamos Keep an ajudá-lo eye on a the chat as responder well. We'll be dúvidas dropping que relevant tiver. links throughout, Fiquem including some information atentos how to ao access bate-papo, webinars porque so vamos far. compartilhar And for more links para specific perguntas or technical questions frequentes you may have, e we will para address those perguntas in mais follow-up webinar específicas. series throughout the month of July to Teremos dive deeper vários on certain webinars ao aspects longo of do our mês offerings de within julho FSC. para It aprofundar um would be the pouco mais perfect thing alguns to explore temas. this detail E with us. seria um momento There are also other oportuno para mechanisms to stay aproveitar. in contact, which we will share Teremos later in the outros webinar. mecanismos para manter All contato right, and também. finally, our Muito agenda for bem. today. It's A broken nossa into agenda para o formal dia de sections, and hoje some of the other está good dividida em faces will be 4 meeting soon as partes well. And over e the vão next conhecer 54 essas pessoas minutes, we will brevemente. first Nos remind you about próximos the EUDR 54 context minutos, and vamos challenges lembrar do and what contexto it means specifically for EUDR e companies. For this, desafios Mark e o will be que isso taking the floor. Hey, Mark. significa para as Greetings empresas. to E you o all. Mark vai ter a Mark palavra Jessel is agora. our Olá a Chief todos. System Integrity O Mark Officer and Jessel also sponsor é o of our nosso EUDR. diretor de integridade do Then sistema e we will patrocinador do move on nosso to trabalho reveal com o FSC's offerings to support EUDR. companies with their Vamos compliance revelar a obligations, oferta do among other FSC benefits. para For apoiar this, as I'll introduce empresas you nas to suas Eugenia. Hey, obrigações de Eugenia. conformidade. Hello and E a welcome Sênia, wherever you are on this world. olá, And Xenia is bem-vindos. presenting what we could say is the main event, A which is Zênia the vai unveiling falar of our que é a solutions. parte principal, And que Xenia vai falar Marks mais da Clark is nossa our Chief Executive solução. Manager and E a also Zênia Growth Marx é a Marketing nossa for gestora EUDR. do programa de Then we'll marketing be moving
empresarial. deeper and transitioning from the what to the Depois how,
passaremos do o que para o como, e nesse sentido a Yannicka irá falar. Olá, um prazer estar aqui. A Yannicka Murphy é gestora de divulgação de políticas. Se não conhecem a Yannicka, vou ficar a conhecê-la, pois ela vai participar de outros webinários no mês de julho. E eu não vou me apresentar novamente, mas eu voltarei no final do webinário para fazer um breve resumo e falar como podem participar. Bom, aqui vamos começar com uma enquete. Faltam 180 dias. Sem dúvida já consultaram o seu calendário para pensar, é mesmo 180 dias? É verdade. Faltam 180 dias. E agora vamos fazer um inquérito. Queremos saber em que fase que se encontra. Se sente preparado para o LDR numa escala de nem um pouco até 5, sim, estou apto e pronto. E dependendo onde você está nessa jornada, talvez pode evocar alguma emoção. Muitos de nós passamos por várias emoções, um sentimento de otimismo, confusão, sobrecarga, pânico, clareza e talvez até determinação. Vamos ver aqui os resultados. Bom, 23% não se sentem prontos. Eu espero poder ajudar. Então, por volta dos 34% se sentem, sim, que estão no meio dessa jornada. Alguns de vocês se sentem mais bem preparados, cerca de 15% se sentem mais bem preparados. Então, é muito bom ver isso. Vamos começar, então. E agora convido o Mark. Mark tem a palavra. Muito obrigado, Trevor. Estou aqui, espero que me ouvem. Como muitos já sabem, senhoras e senhores, as florestas são a primeira linha de defesa contra a mudança climática e perda de biodiversidade. Dependemos das florestas para limpar o nosso ar, filtrar a nossa água e oferecer um habitat a mais de 2/3 de plantas e animais. E as florestas também são um lar para mais de 300 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, desmatamento e degradação florestal são ameaças para as florestas. Imagine que 420 milhões de hectares de florestas mundo afora, ou seja, uma área maior do que a UE, foi perdida entre 1990 e 2020. Com árvores absorvendo e armazenando dióxido de carbono, essa perda florestal resulta em 10% de aquecimento global. Não há forma em que podemos lidar com essa questão climática se não impedirmos o desmatamento. Então, onde é que isso deixa a UE em relação a essa imagem que eu acabei de pintar? Bom, como maior mercado, a UE tem imenso poder sobre o futuro das florestas, os consumos e cadeias de suprimentos opacas causam 10% de desmatamento, mas a partir do dia 29 de junho, o regulamento da UE sobre produtos sem desmatamento entrou em vigor, dando aos operadores e comerciantes 18 meses para implementar as suas regras. Então, o EUDR e esse regulamento existe para endereçar a crise da biodiversidade e, da nossa perspectiva, é importante agir para as florestas. É uma lei que vem minimizar a contribuição da UE para desmatamento e degradação, e o foco vai ser, então, na rastreabilidade da cadeia de suprimentos. Do lado direito, podem ver uma imagem que desenhamos de um item de noticiário da Bloomberg, que fez uma análise de dados da UN Comtrade, a
ONU e oferecem um panorama geral das 7 commodities ligados ao LDR e mostra que a madeira e borracha natural vem em segundo lugar como maior contribuidor para o desmatamento. E são as duas áreas em que a FSC certifica ativamente. Então, ao gerir esses riscos para a madeira, a indústria madeireira e a borracha, achamos que 60% dos mercados que impulsionam isso podem ser endereçados de uma forma significativa. Então, o que a EUDR pede? Bom, em primeiro lugar, que os produtos sejam livres de desmatamento e desflorestação. Degradação, vale a pena notar que se aplica a produtos madeireiros e exige que os produtos sejam produzidos de acordo com a legislação em vigor. Então, isso coloca em cima das empresas um ônus para reunir informação, fazer uma devida diligência, avaliar riscos e mitigar os riscos. E vão ver essa imagem ao longo da nossa apresentação. Vale notar que isso se aplica a todas as empresas que comercializam dentro e com a UE, e a data final será o dia 30 de dezembro de 2024, daqui a 180 dias. E dado que falamos com muitos de vocês através de entrevistas e pesquisas, sabemos quais são as suas preocupações. Sabemos que criando uma avaliação de risco credível é importante e é uma das suas preocupações. Sabemos que muitos têm dificuldade para entender e implementar uma regulamentação complexa. Sabemos que a produção e o manejo exige declaração de devida diligência e isso é um desafio. Sabemos que pessoas que trabalham em várias commodities têm o desafio da interoperabilidade dos vários sistemas. Também sabemos que para oferecer dados seguros, de confiança, tais como blockchain na cadeia de suprimento, é também um desafio. E, por fim, mas não menos importante, a obtenção precisa de geolocalização e os horários de produção, os momentos de produção para os fornecedores também são muito importantes. Então, ao escolher FSC, já escolheu a floresta. O que isso quer dizer? Como um titular do certificado já está comprometido com silvicultura sustentável, mas agora queremos ajudar a demonstrar conformidade. Está com a FSC porque quer o melhor não só para seus negócios, mas também para as florestas e as pessoas. A FSC foi criada há 30 anos, esse ano comemoramos, porque não havia regulamentação suficiente. E, nesse sentido, o FSC e a missão do EUDR são reforçados. E, por fim, a FSC traz perspectivas e você já faz parte desse diálogo. Temos mais de 1.200 ONGs, empresas e organizações de sociedade civil como titulares nós já temos uma grande parte de pessoas interessadas no trabalho do FSC. E claro que demorou um tempo para chegarmos a esse ponto de lançamento, e aqui temos um breve vídeo para recapitular a nossa jornada até a data. Came into force in June 2023. FSC standards are some of the world's most robust, but we asked ourselves, do they align with EUDR? To find out, we analyzed our certifications against the EUDR requirements. What we found was promising. Our forest management certification already met most EUDR requirements, sometimes exceeding them. Our chain of custody certification also met many requirements, with space to evolve. We accelerated the development of FSC Trace,
Aceleramos o desenvolvimento do FSC-Trace e criamos um novo padrão com um componente opcional. Alargamos o nosso quadro de avaliação de risco e realizamos uma poderosa consulta pública, 30 dias, mais de 400 participantes e mais de 2.000 comentários abertos. Entrevistamos quase 400 empresas afetadas para entender suas necessidades e fizemos melhorias com base no seu feedback. Lançamos o FSC Aligned para o regulamento, o programa Adopter, selecionando mais de 20 empresas para uma primeira onda e mais de integração direta planejada à medida que se expande. Nós reunimos-nos, ouvimos, aprendemos, reforçamos e ajustamos e estamos prontos para lançar os primeiros componentes do FSC Aligned para o regulamento. Obrigado a todos que participaram desta jornada até agora. Agora cheguei ao fim da minha intervenção e é um prazer apresentar a Xénia, que vai falar da nossa solução. Xénia, tens a palavra. Muito obrigado. Depois da secção do Mark, é evidente para todos que estão empenhados para defender uma floresta sustentável, que é preciso este regulamento, mas não nos podemos esquecer que estas regras e a conformidade vai ser difícil mesmo para aqueles comprometidos nesta área e empenhados neste caminho. É por isso que a FSC aceitou o desafio de criar uma solução. Eu agora tenho o privilégio de revelar os resultados dos nossos esforços. Vou começar por um pequeno vídeo. Há 30 anos que o Forest Stewardship Council tem lutado por florestas resilientes e comunidades florestais. O Regulamento da União Europeia sobre Produtos Livres de Deflorestação, o EUDR, está a acelerar novas obrigações para as empresas e as implicações são globais. É uma promessa em direção a um mercado livre de desmatamento e degradação para manter nossas florestas prosperando. E é por isso que o nosso sistema foi construído. À medida que o prazo de dezembro se aproxima, muitas organizações podem se sentir subcarregadas pela preparação que o EUDR exige. É aí que o FSC Aligned para o regulamento entra em jogo um conjunto inovador de soluções que oferece um caminho claro para a conformidade da floresta ao produto e um formato familiar para tomar medidas, ajudando os detentores do certificado FSC a cumprir estes requisitos com confiança. Como é que funciona? O FSC alinhado para a EUDR envolve 3 elementos-chave. O núcleo é a certificação FSC. Quanto referência mundial para a silvicultura sustentável, o sistema FSC já satisfaz, e em alguns casos excede, os requisitos florestais sustentáveis da EUDR. A segunda é a certificação alinhada FSS para EUDR. Fornece um mecanismo para apoiar a conformidade para qualquer tipo de cadeia de suprimentos, a fim de facilitar os esforços de relatórios e diligência devida. Inclui um modelo regulatório do FSC, a estrutura de avaliação de risco do FSC e o acesso ao hub de risco do FSC, capacitando-o a identificar risco de origem de acordo com a sua localização. O terceiro é o FSC Aligned Reporting para o EUDR, desenvolvido pelo FSC Trace. O FSC Trace permite a rastreabilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, simplificando e automatizando a coleta de dados para que você possa entregar facilmente seus relatórios e declarações de diligência devida. Tudo isto mantendo os seus dados seguros e protegidos. Quais são os comentários finais? O FSC Aligned para o EUDR foi concebido para ajudar e simplificar a complexa tarefa de conformidade. Então, está pronto para fazer parte da mudança? Junte-se a nós para tornar as cadeias de abastecimento transparentes e livres de desmatamento uma realidade. Porque quando as florestas florescem, nós também o fazemos. Espero que o vídeo vos tenha dado uma primeira ideia da solução que a FSC tem preparado no último ano. São 3 elementos. Já vou tratar de cada um deles. Primeiro, é a certificação FSC, que está no centro. Esta certificação alinhada é o padrão que trata dos requisitos EUDR e o registro e os reportes permite
apresentar relatórios de dados com base nas obrigações EUDR. Em conjunto, estes três elementos são uma solução balística do FSC para satisfazer as obrigações EUDR. Por isso, voltando a este diapositivo que o Marco já apresentou sobre as obrigações, o que é que o EUDR pede? Durante a apresentação, vou apresentar as soluções e poderão ver em baixo onde as soluções se enquadram e onde podem apoiar cada uma destas obrigações de EUDR. Vou começar com o centro, com a parte central, a certificação FSC. É o melhor ponto de partida para garantir que, se escolher um FSC alinhado para o EUDR, está em conformidade com o regulamento. A certificação já vai para além dos requisitos da certificação, mas essa certificação é muito mais do que isso. É uma proteção para os trabalhadores e os povos indígenas fazem parte das decisões que afetam a floresta. E a certificação FSC também tem os requisitos mais elevados da proteção biodiversidade na floresta comercial. E é muito mais do que uma forma de satisfazer os requisitos do regulamento. É um compromisso para uma floresta sustentável e uma base sólida para que a nossa solução FSC alinhada para o EUDR está construída. Vamos, então, analisar a primeira componente, que é a FSC alinhado para a certificação. É um modelo, um modo regulamentar e um quadro de avaliação de risco. O modo regulamentar do FSC é um instrumento que trata de requisitos específicos da EUDR. Por isso, EUDR é um regulamento muito complexo, 336 artigos e muitos requisitos EUDR já estão abrangidos pela certificação FSC. Os nossos esforços levaram a acrescentar mais neste modelo para complementar. Por isso, isto complementa a certificação. É um guia para a complexidade. Por este modelo irá vos permitir satisfazer as obrigações num formato conhecido e aqueles que já estão habituados a trabalhar com estas normas já estão habituados. Mais tarde, a Janneke vai falar mais um pouco em como é que isto funciona. A segunda componente é o quadro de avaliação de risco do FSC. Esta peça importante da solução descreve como preparar uma avaliação de risco para uma área geográfica ou para um país. E este quadro está alinhado com o EUDR e é um instrumento-chave para gerir o risco. Indo para além do normal, o FSC vai apresentar um Risk Hub. Isto é uma tecnologia de ponta, este centro de risco, que vai facilitar a gestão de risco e o processamento de dados. Por exemplo, para o EUDR, mas para além do EUDR. Vai ser uma plataforma online onde a avaliação de risco será publicada para apoiar a gestão de dados destes documentos importantes. A plataforma também nos vai dar um instrumento para permitir àqueles que têm certificados realizarem as suas próprias avaliações de risco. Mas esta tecnologia, com o nosso parceiro Esri, vai apresentar novas informações. Nesta certificação, está feita para que esteja alinhada com o EUDR. Esta certificação já é uma medida de mitigação muito forte, principalmente se tiver o certificado de gestão de floresta, e isto facilita a conformidade com o EUDR. Tem um formato familiar
e podem ganhar uma camada adicional de credibilidade, alavancando o poder de uma verificação independente. Podem estar atentos aos riscos que possam surgir, por isso, em suma, o FSC alinhado, a certificação FSC alinhado vai ser uma guia para a complexidade do EUDR e é voluntário, mas também disponível sem custos adicionais para a certificação FSC. Já está incluída na vossa certificação FSC. Agora, o outro lado. Sabemos que isto é uma preocupação para as empresas. Por isso, o que temos desenvolvido agora são os relatórios alinhados com FSC para o EDR. Os relatórios FSC alinhados para o EDR faz parte do conceito de ser gerido pelo FSC Trace, que recolhe dados e faz os relatórios. Em setembro, talvez conheçam, o FSC Blockchain é a tecnologia de partilha de dados segura para partilhar informação crítica por toda a cadeia de suprimento da floresta ao produto em cada passo. Pode ser identificado. Todos aqueles que têm certificado têm acesso a esta tecnologia e a versão base desta solução estará disponível na vossa certificação, por isso não há custos adicionais para vocês. Uma característica muito útil do FSC Trace vai ser o FSC Relatório Alinhado para o EUDR, para facilitar os relatórios e de forma automatizada. Quando usam o FSC Trace, podem recolher dados dos fornecedores e, em conjunto com outros dados, o FSC, o relatório alinhado, vai compilar os dados e produz relatórios automáticos e relatórios de diligência devida. As declarações. Por isso, com este alinhamento, o FSC alinhado, mesmo para aquelas cadeias de suprimento mais complexas ou mais dinâmicas, porque há muitas mudanças, por haver muitas mudanças de fornecedores, facilita. Uma característica deste FSC Trace, que vai ser lançado em outubro, por isso, tentem que os vossos fornecedores comecem a usar o FSC Trace e comecem a recolher os dados importantes que precisam para apresentar relatórios junto da União Europeia. Esta plataforma online, Traces, não se deve confundir com o FSC Trace. Quando a plataforma estiver online, podem colocar as vossas declarações de diligência devida. E é bom saber que estamos a ver interoperabilidade da FSC Trace com os sistemas da empresa e os sistemas da União Europeia. Por isso, estejam atentos. Mais tarde vão saber como é que isto funciona. Então, para resumir os benefícios, o FSC Aligned Reporting, juntamente com o FSC Trace, irá permitir cumprir as obrigações da comunicação estabelecidas pela UE. Pode rastrear e verificar dados para transparência e você pode preparar devida diligência praticamente automaticamente. E também é importante ressaltar que temos um mecanismo de compartilhar dados de uma forma segura. Apenas você pode decidir quem vai visualizar os seus dados na cadeia de suprimentos. Eu quero encerrar com um breve resumo. Vai ajudar a sua jornada de conformidade, criando uma certificação padrão ouro e assegura prática responsável alinhado com o EUDR. E vamos poder promover
benefícios sociais, econômicos e o manejo florestal. Então, como eu disse, é muito mais do que estar em conformidade. Então, podemos integrar requisitos EUDR. Então, é o seu guia para as complexidades. E os relatórios vão simplificar as centenas e milhares de declarações necessárias. Então, é um verdadeiro facilitador da floresta ao produto para estar em conformidade. Como o Mark disse, quando começamos nessa jornada, falamos com muitas das partes interessadas, incluindo empresas, porque queríamos construir algo que não refletisse apenas o regulamento, mas também a realidade das empresas que vão trabalhar conosco. Então, além de fazer inquéritos nós também convidamos 22 empresas e alguns auditores a testarem a nossa solução e darem feedback. E asseguramos diversidade em geografia, indústria e dimensão da empresa e já incorporamos muito desse feedback nos nossos templates. E vamos continuar a aprimorar e aprender no futuro. Então, para quem se juntou a nós nesse programa, temos aqui algumas declarações para compartilhar. Do Panda Panels, o programa Early Adopter nos ajudou a apreciar o escopo do processo EUDR e nos ofereceu um excelente template. E do Grupo Fortaleza, a implementação do template de avaliação de risco simplificado facilitou a complexidade de conformidade do EUDR, sintetizando os elementos num único template. Então, eu agora vou apresentar um vídeo. O produtor de látex da Tailândia estão comprometidos com a borracha sustentável. Olá a todos. Eu sou Tatwin, processador de borracha natural da Tailândia e exportamos materiais para fabricantes de produtos de consumo em todo o mundo. E participamos do Early Adopter para ir ao encontro do regulamento EUDR. Então, o módulo foi muito importante para garantir nossa conformidade com o EUDR. Simplificou nossos processos, facilitando a identificação, avaliação e mitigação de potenciais riscos associados ao desmatamento da nossa cadeia de suprimentos. As ferramentas e recursos abrangentes oferecidos pelo módulo de regulamentação nos capacitaram a implementar as melhores práticas de gestão florestal e transparência da cadeia de suprimentos. Recomendamos o módulo de regulamentação do FSC para todas as empresas empenhadas na conformidade com o EUDR. E a nossa participação sublinha o nosso compromisso imbalável de proteger o planeta e promover o desenvolvimento sustentável para as gerações futuras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Zênia. É muito bom ouvir esses testemunhos em primeira mão. Obrigado ao Hat que gravou esse vídeo e em inglês também para o benefício da nossa plateia. Temos também o link aqui para compartilhar com vocês. Temos alguns formulários para vocês colocarem as suas dúvidas, para falar com os nossos peritos nas próximas semanas. E agora chegamos oficialmente à metade do nosso lançamento. E estávamos falando ontem, com certeza vocês já ouviram a nossa trilha sonora. Então, eu quero aproveitar para explicar um pouquinho sobre a sonorização que vocês têm ouvido. É importante falar um pouquinho, mas quem gosta de música, quem aprecia música, vocês sabem que esse nosso logotipo sonoro foi criado no Dó maior
que é considerado muito acessível, porque não tem os sustenidos e o bemol, não tem o agudo e o grave, e é fácil de ficar cantarolando. E a pesquisa também mostra que as pessoas conectam o dó maior para um ambiente criativo em um estado mental relaxado. Então, eu acho um pouco irônico, dado o trabalho que tivemos nessa elaboração, mas eu acho que é um teste, então vamos ver se realmente funciona. Bom, eu já expliquei o benefício do Dabagnol, da nossa trilha sonora, e agora eu vou convidar a Yânica para falar um pouquinho mais de como é que isso funciona na prática. Yânica tem a palavra. Obrigado, Trevor. É muito interessante saber que a nossa trilha sonora pode me ajudar também a relaxar. Eu gosto de cantarolar esse ritmo há uns quatro vezes por dia. Bom, vamos falar sobre mitigação de risco através da nossa certificação alinhada. Como já aprenderam, isso consiste em dois componentes, que é o modo para regulamentação e os módulos de risco também. Deixa eu mostrar um pouquinho mais esses componentes. Temos o módulo regulatório e é para todos os tipos de certificação no único módulo. E esse módulo existe em cima de requisitos existentes e cadeia de custódia, e também é para ser usado pelos órgãos de certificação. Se uma organização opta por esse módulo ou não é opcional, mas encorajamos que organizações que trabalham com cadeia de suprimentos no LDR que façam isso. E por quê? Lembram desse slide? O LDR as exigências estão refletidas no nosso módulo regulamentar. E no último ano, analisamos todos os detalhes e traduzimos esses requisitos para um sistema de fácil uso, que é a certificação FSC. E como já foi falado, muitos requisitos do LDR já vão ao encontro com o certificado. Então, agora as diferenças são refletidas no módulo regulamentar, articulando aquilo que você, como titular do certificado, precisa saber quando usa a certificação FSC para endossar a sua conformidade LDR. Nós também mudamos algumas coisas no sistema que também contribuem para assegurar que os produtos de florestas certificadas são livres de desmatamento e desflorestação em alinhamento com o EUDR. Então, esses requisitos incluem coleta de informação, avaliação de risco e mitigação de risco, que mostramos devida diligência até o nível da floresta. Para avaliação de risco e mitigação, temos um enquadramento robusto, alinhado também com o LDR. E isso segue um procedimento de como avaliar de forma credível e mitigar o risco com base no ponto de fornecimento. E temos um template para fazer isso. Isso é complementado por documentos de referência com fontes de informação para assegurar a informação credível. Usando esse arcabouço, é importante para o módulo regulamentar. E já começamos a fazer uma avaliação país por país, que tira a carga dos titulares de certificados desses países. Então, passando adiante, sim, você leu isso corretamente. Temos 90 países em curso nos próximos 2 anos e meio.
começando já com 20. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando em material de apoio e ferramentas tecnológicas. Em breve, vamos lançar um painel de avaliação de risco para que você possa acompanhar o desenvolvimento e saber quando estão prestes a ocorrer consultas públicas e participar diretamente sempre que relevante. O quadro de avaliação de risco é apoiado pelo Hub, o núcleo de risco, que leva isso para o nível seguinte. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, então fique atento à nossa página web para um InfoKit e vídeos, tutoriais para navegar os modelos de avaliação de risco e comece a trabalhar nisso hoje. Quer saber mais? Tem perguntas? Sem dúvida que sim. Participe desses webinários. Teremos um no dia 10 de julho para o módulo regulatório e outro no dia 17 para o arcabouço de avaliação de risco. Acabamos de compartilhar no bate-papo os links para se registrarem. Bom, vamos ver quais são as soluções para cumprir os requisitos de recolha de informação. Sabemos que a rastreabilidade é uma grande preocupação e nós criamos uma cadeia de blockchain para que possa rastrear a informação crítica em cada produto, desde a floresta até você. Esta solução tem o nome de FSC Trace, disponível a partir de setembro para todos os titulares de certificados. A versão básica já está incluída no seu certificado. E para explicar isso um pouco melhor, eu vou apresentar um vídeo. O FSC está lutando para comunidades resilientes há mais de 30 anos. Nesse tempo, tem se tornado mais difícil obter essa cadeia de suprimentos, tornando ineficaz para os objetivos de sustentabilidade atuais e empresas que querem objetivos ambiciosos. Para mudar isso, estamos mudando as coisas na FSC Trace, apresentando assim o FSC Trace, um registro digital seguro para assegurar conformidade em cada fase da cadeia de suprimentos. Como é que isso funciona? Usando tecnologia blockchain, faz com que os titulares possam, de uma forma flexível e eficiente, trocar informação em tempo quase real, ajudando a verificação, devido à diligência e indo em contra aos regulamentos. Isso faz com que os participantes possam verificar os estados no ponto de transação, gerar a informação necessária e compartilhar informação sobre matérias-primas. Como é que podemos verificar uma troca comercial? Você insere, aparece dos dois lados dos registros, é confirmado o volume. Se o volume está correto, a transação é verificada. Esse bloco é acrescentado ao blockchain e é assim verificado. Como é que eu posso inserir as transações? Dependendo da sua necessidade, tem várias formas de fazer isso. Ou diretamente, para fazer esse registro através do site, ou usando ficheiros com centenas de transações de uma só vez, ou a API. Integra seu sistema de TI utilizando essa tecnologia, para que dados relevantes possam fluir entre os dois sistemas. Quais são os dados que isso vai oferecer? FSC ajuda os titulares a ir ao encontro dos regulamentos EUDR, capturando geolocalização e momento da colheita, tipo de produto e classificação, espécie, volume, massa, medidas, métricas e país de origem.
Como controlo os meus dados? Com o FSC Trace, você tem plena flexibilidade de como utilizar. O teu portfólio de produtos não tem que estar na plataforma. Pode selecionar quais produtos incluir, quanta informação quer compartilhar com os parceiros e pode customizar isso de acordo. E todos os dados são encriptados, assegurando assim a segurança. Nem o FSC, nem órgãos de certificação têm acesso aos dados, a não ser que você, o titular do certificado, ofereça isso. Como é que eu posso exportar? Estamos criando um relatório que vai ser lançado no quarto trimestre de 2024. As empresas vão poder criar relatórios e declarações de devida diligência, por exemplo, para ir ao encontro das necessidades do EUDR. E também vai permitir que possa exportar relatórios como resumo de volumes, lista de espécies e os parceiros. Os dados vão estar disponíveis como dados crus e também como relatórios compilados. Como posso começar? FSC Trace vai estar aberto para todos os titulares de certificado no quarto trimestre. Pode começar a preparar ao explorar os nossos templates, organizando os seus dados e engajando os seus parceiros nesse exercício de prontidão de dados. Aprenda mais em fsc.org. Muito bem, espero que estejam interessados em aprender mais, que podem fazer nos próximos webinários de soluções tecnológicas e participar também no bate-papo. A próxima é no dia 20 de agosto. Muito obrigado. Muito bem. Estamos quase no fim e vamos ser muito práticos. Vamos recapitular o que foi dito e posso confirmar que vamos ter mais do que só alguns webinários. A comunicação é fundamental e vai continuar. À esquerda, podem ver a certificação FSC alinhado para o EUDR, disponível a partir de 1 de julho, que inclui a avaliação de risco e o módulo regulamentar. E podem ir diretamente ao fsc.org Start EUDR. Isto vai incluir uma auditoria do organismo de certificação, que pode ser acrescentada à auditoria anual. Aqueles que não sabem, as entidades de certificação FSC são entidades independentes que verificam a conformidade das normas e muito importantes naquilo que transforma o que ouvimos hoje em realidade. São nomeadas pela União Europeia que irão certificar estas medidas, conformidade com o modelo regulamentar, por isso é importante contactá-los logo que possível e, se ainda estão em fase de preparação, existem outros passos identificados que podem começar já. Agora, aqui à direita, daqui a umas semanas, em agosto, vamos ajudar a ter este mecanismo de autoajuda e também podem ver o programa através da nossa caixa de correio. Isso vai permitir atualizar os 30.000 que podem querer optar por esta via. De agosto a outubro, vamos ter uma informação nova, atualizando os dados e podem já começar a fazer o download de formulários para preparar a informação. Se estiverem interessados, podem ver também outros recursos e outros webinários já realizados nesta matéria. Em setembro, vamos ter o FSC Hub de Risco para ajudar a gestão da avaliação de risco e em outubro vamos ter a solução de relatórios alinhada FSC com a EUDR. Sei que isto parece fácil e simples a partir do momento das apresentações e dos vídeos, mas a ambição da EUDR é enorme e o calendário é um desafio para todos nós. Por isso, algumas informações importantes do ponto de vista de eficiência nesta viagem em conjunto.
primeira é esclarecer os papéis entre as empresas da EUDR, da União Europeia, e a FSC. A certificação pode ajudar as empresas a cumprir com os requisitos de devida diligência, etc., e usar os instrumentos. Mas a certificação não os isenta de cumprir com as obrigações do regulamento. Por isso, o importante é ler a legislação detalhadamente e ter a certeza que têm tudo o que precisam e os processos internos para cumprir com estes requisitos. Aqui, os próximos 2 pontos estão interligados e é o papel dos organismos que falei há pouco. Nem todas as entidades de certificação podem oferecer um módulo FSC a partir de hoje e não se esqueçam que também estão nesta viagem e podem enfrentar falta de auditores que já existia antes do EUDR. Isto significa que as vossas entidades de certificação têm cada vez mais procura e, por isso, aconselhamos a serem proativos e pacientes. Estamos em contacto permanente e a trabalhar com eles de uma forma ativa para terem o apoio que precisam. E, finalmente, a eficiência não existe se não considerarmos a informação toda. O Conselho de Administração em Beijing aprovou aquilo e a implementação EUDR vai continuar com prioridade de eficiência global em 2025. Vamos continuar a aprender e a adaptar e ouvir à medida que surge nova legislação. Quando chegamos ao fim, vou só lembrar aqui algumas das questões-chave. Lembrem-se de 4 coisas. O FSC está alinhado com o EUDR de uma forma prática e voluntária para as empresas que querem aplicar o EUDR na sua cadeia de abastecimento. Número 2, o FSC é mais do que o EUDR, que, podem ver aqui, é uma solução holística que traz benefícios às pessoas e ao planeta. Tem as normas mais exigentes e credíveis em termos da gestão das florestas. 3, a FSC é a fundação mais forte para ajudar a navegar as legislações futuras nesta área. E podemos partilhar que participamos muito porque muitos países vão continuar na procura de dados credíveis e cadeias de abastecimento e obrigações nesse sentido de reporte vão surgir, por isso todos vão estar a participar cada vez mais, porque a legislação vai ser ainda mais abrangente, para ajudar as empresas também a enfrentar a nova legislação a nível da certificação. E o nosso objetivo é remover barreiras para termos uma oportunidade de cumprir com este prazo. Por isso, vou repetir algo para o Departamento de Compras. Nada que está disponível hoje tem custos. Por isso, podemos pelo menos festejar o facto de não haver mais custos. E por isso, o EUDR é o princípio, mas não é o fim para rastreabilidade e transparência nos relatórios, mas é um ponto de partida, tirando muitas dúvidas e entramos numa nova fase de implementação. E se houvesse aqui uma inauguração virtual para cortar a fita, o FSC já não está alinhado, mas oficialmente já está alinhado. E, surpresa final para todos, pedimos aos funcionários da EUDR que trabalham no mundo inteiro para nos partilharem o que é que isto significa para a vossa floresta. O EUDR faz-me sentir otimista quanto à existência da vontade política para resolver a crise florestal mundial. O EUDR é como um trovão, é poderoso, perturbador e impossível de ignorar. E eliminou muitas oportunidades à nossa frente e agora o que tentamos apoiar é canalizar essa energia e transformá-la em algo ainda mais poderosa. A EUDR está a ajudar a alcançar cadeias de abastecimento verdadeiramente rastreáveis para que saibamos exatamente de onde vêm os produtos florestais. A EUDR é um divisor de águas. É muito difícil, mas também está a impulsionar os nossos esforços de proteção florestal para um novo patamar. A EUDR está a ajudar-nos a alcançar mudanças de abastecimento verdadeiramente rastreáveis e a saber exatamente de onde vêm os nossos produtos florestais. A EUDR e o FSC reforçam-se mutuamente.
uma regulamentação eficaz, nivela as condições de concorrência para a certificação FSC e facilita a transição para a gestão florestal sustentável. Marcas e varejistas confiam muito no FSC e é por isso que é o nosso dever fornecer aos seus fornecedores boas ferramentas para cumprir com o EUDR. Para os gestores brasileiros, o alimento EUDR é um desafio, mas também é uma oportunidade para fortalecer a rastreabilidade e a transparência de seus produtos certificados pelo FSC. Nos Balcãs, ricos em florestas, os silvicultores praticam uma gestão responsável há séculos. Com as novas soluções FSC para EUDR, agora podem mostrar o seu compromisso de longa data e permanecer competitivos no mercado europeu. Para se alinhar sem problemas com o EUDR, o FSC tem-se dedicado a atualizar o nosso sistema e hoje, pela primeira vez, mostraremos os resultados iniciais dos nossos esforços. No futuro, continuaremos a fornecer mais soluções. Fique atento. E eis, chegamos ao fim. Ao chegar ao fim, não se esqueçam de fazer aqui um escaneio deste código QR, que também será colocado no bate-papo para continuar a aprender e garantir que satisfazemos as dúvidas de todos e permitir contactá-los se precisarem de estar atentos a novos desenvolvimentos nesta área. E, finalmente, só para lembrar, todos os webinários que vão ser realizados. Há aqui mais oportunidades para participarem em áreas diferentes daquelas que vos interessam mais e também falar diretamente com os nossos peritos. E com isso, agradeço a vossa presença, a vossa atenção e não se esqueçam, quando as florestas florescem, todos florescemos.